Não, vai ficar o tipo... Já tá... Não, eu digo, mas... Quero dedicar isso ao amor da minha vida, minha esposa Kim, meus filhos. Ganhou o Pinóquio, então. Meus pais que não estão mais aqui. Sim. Mas que estão sempre aqui comigo. É a primeira categoria, né? É, a primeira categoria. Pelo visto, pelo que eles falaram, iniciou a cerimônia mais cedo. Porque eles vão passar todas as categorias antes. Tinha algumas categorias que eles faziam... Eles só anunciavam, eles não mostravam. Eu tô curioso se você em casa ainda não voltou. O que eu achei interessante é eles chegarem e já fazerem um elogio de Tom Cruise salvou o cinema, né? E aí já deixa o pessoal meio polvoroso quem apostou no tudo em todo lugar, né? Sim. Interessante que o Tom Cruise não tá na cerimônia, né? Não. Talvez sejam pistas dúbias, né? A gente fica talvez projetando que possa ganhar, mas ao mesmo tempo, se ele não tá lá, né? Sim. Se ele achasse que fosse real o filme ganhar, estaria lá, né? Mas ele falou sério que o Tom Cruise não tá no cinema? Não, ele não tá na cerimônia. Não tá na cerimônia, não no cinema. Nem o James Cameron, né? Nem o James Cameron. Mas o Avatar dificilmente, né? O Avatar dos candidatos eu acho que é o menos provável. Não é uma máquina do tempo. Embora tenha o poder de recordar o passado e planejar futuros futuros. Também não é o guardião do tempo. Tu só assistiu Pinóquio também, Igual? Assisti. Eu gosto muito de stop motion, né? E acho que era quase que... Era uma certeza absoluta de que era ele que ia levar, né? Até pela dificuldade do trabalho que é fazer, alguém topar hoje em dia, né? Só na Netflix que isso seria possível hoje, né? Pelo menos com o capricho que o ator costuma ter. Só no serviço de streaming que aconteceu algo do tipo, eu acredito, né? E ele costuma demorar a lançar um filme depois do outro, né? Esse ele produziu meio junto com aquele, acho que era Beco do Medo. Sim. Beco das Ilusões. Beco das Ilusões. Na verdade, eu acho interessante que ele fez uma releitura muito boa do Pinóquio, né? Ele pegou uma história que todo mundo conhece, já foi feita de várias maneiras. E a questão também de eles terem feito agora há pouco tempo o live action do Pinóquio, que a galera não gostou muito. Tiveram várias versões dele agora recente, né? Vou virar a caixinha pra frente. Bota ela mais virada pra frente. Teve a versão do Zemex, né? Que foi super questionada e tal. Teve as versões italianas, né? Também. De live action, né? E na verdade, como eles falam, né? O live action, ele não adicionou nada de diferente na história, né? Então, só contou da maneira, né? Usando a linguagem do live action, a história que a gente já conhece. Então, fica batido. Se tu fica na mesma batida do filme da Disney, então não tem nada de diferente, né? Sim. Como eles fizeram, por exemplo, com a Bela e a Fera, que tem algumas coisas diferentes. Eles adicionaram, acho que 1 ou 2 músicas novas, né? Aquele filme com a menina lá, Hermione, agora eu fugi o nome dela. A Emma Watson, né?
Eles adicionaram, tipo, 2 músicas diferentes e tal. Aí agora nessa adaptação do Pinóquio e acho que qual foi a outra que eles também tinham falado que a batida é muito parecida também. Acho que foi a do Rei Leão também. Sim. É O live praticamente, action, né? praticamente não. a mesma coisa. Não tem nada a acrescentar, né? É, É só interesse de mercado mesmo. isso. Mas nem assim deu. Tu botou muito pra lá, tu botou a virada pra cá. É que eu... O sinal é ruim. O cabo atrás tá muito curto. É que essa caixinha é ruim apenas. O que eu achei muito legal da animação foi eles terem dado a motivação pro GP criar ele, né? E a tristeza pela perda do filho, né? O contexto do fascismo, né? O bombardeio, a morte da criança. Então, assim, deu uma motivação pro personagem que acrescentou, né, pra história. Uhum. E principalmente essa questão de adicionar esse contexto político, né? Que não tem nos filmes originais, no filme, na história original do Pinóquio. E ali ele conseguiu colocar, eu acho que até se aproxima de certa maneira do Labirinto do Fauno, né? Que ele fala sobre essas feridas que tem da guerra, dos fascistas e tal. Então fica uma coisa interessante, ainda mais nos dias de hoje que a gente tem essa leva. Tá na sombra do mundo de novo. Que nem diz o pessoal, a cadela do fascismo, né? Tá sempre no cio. Então a gente tem esse problema que a gente tem volta e meia, tem que estar combatendo os caras, né? Exato. Não tinha como ser diferente, né? Trouxe uma animação com algo a dizer e ainda usando uma técnica que ninguém tem mais coragem de fazer. Pelo menos de dificuldade. Exato. Né? Então, é uma técnica complexa e da maneira como ele construiu ficou muito bonito no filme, sim, né? Foi um filme diferente das animações que a gente está acostumado. A gente está acostumado com essas coisas mais tecnológicas. Nos dias de hoje, os caras colocam recursos que deixam cada vez mais a animação mais real, quase uma live action, né? Sim, sim. E ele vai lá e coloca numa técnica antiga e ficou muito bonito, né? É sim, porque você pega técnicas como essa, onde você tem bonecos em movimento, né? Tipo, ele não envelhece, né? O efeito do CGI, que ainda não, por mais que ele seja caprichado, daqui a 10 anos vai se notar o envelhecimento dele, né? É muito difícil não acontecer isso. Agora, você não tem isso no stop motion. Né? E o CGI a cada ciclo de, sei lá, 5, 10 anos, ele vai... é que nem como tu diz, né? Vai percebendo as diferenças de tecnologia. Sim, fica evidente. Por mais que o filme seja bom... sei lá, 5, 10 anos. É que nem como tu diz, né? Vai percebendo as... Fica evidente. Foi o Val que compartilhou? Não. Não, alguém compartilhou. Mas não teria o diagnóstico, né? Pelo menos não. Vai ficar gravado? Vai. Fala, Sofia. Oi. O que foi? Qual era o número do celular? Qual era o número? O quê? 700 e pouco. Aqui é na letra T, né? Daqui a pouco. Ô, Sof, só um pouquinho, a gente já vê. O que ela quer da borrachinha? Não, sério. E ver que os filmes e as pessoas que os fazem estão sendo mais inclusivos e refletem melhor o público inspirado por eles. Os meus primeiros papéis, eu era dublado por outros Ator coadjuvante, fora de cena. Será que é? Sim. Hoje, não faz diferença de onde Ele Foi o ganhador do Coda, né? do Coda, isso. E é uma honra homenagear esses artistas. Embora os personagens que eles interpretaram não sejam considerados protagonistas, suas contribuições... É o Oscar de ator coadjuvante agora. Veja os indicados a ator coadjuvante. Esse é do Coda, né? Acho que... Eu acho também. Tá muito bem. O protagonista tá ótimo. Ele quer acabar separando, não quer mais falar, não tem razão, não tem motivo, e a dinâmica do filme é essa. Um não quer ficar sozinho de jeito nenhum. Esse é coadjuvante de luxo, né? Ele tá num monte de filme como parceiro. O que fizer, ele faz muito bem. Né? Esse acho que é um filme que a gente não viu, né? Passagem do filme que fala muito sobre traumas e conexões. Brian está na sua primeira
é esse? Eu não sei qual é o filme, não lembro o nome em português. Sofreu perdas no passado, então para ele o caminho foi mesmo o de reconhecimento. Isso não é do David O. Russell? Não. Foi bom. Esse ele participa pouco, mas ele rouba. Ele rouba. E essa cena que ele tem com o guri é muito boa, né? Ele define pro guri o que é a arte, né? O que é ser cineasta, o que é ser artista. Ele tem cara de tio judeu, né? Ah, sim, total. Barry interpreta um jovem problemático no filme e ele só quer um amigo. Dos Banshees tem dois concorrentes, né? Isso fala muito sobre o filme, né? Ele encaça, né? E esse guri é muito bom, esse Barry Keoghan, né? Ele é um guri muito esquisito, assim, mas ele é muito bom ator. Favorito? Era pra ser o Jack Chan nesse. Era? Aham. Ele é muito bom. Fala, filho. Pega lá no banheiro, filho. Cansando. Sophie, pega lá no banheiro. Eu não tô Na gaveta, Sophie. Sophie, vai lá que eu já vou pegar pra ti. Ó, ganhou o favorito. Favorito. Até agora sem surpresa, né? Olha só, né? O gurizinho dos Goonies e do Indiana Jones. Ganhando um Short round, né? Pode crer. Ele é engajado numa batalha contra artistas hollywood por décadas, reduzindo as populações asiáticas a caricaturas. Isso é Então muito é real. muito importante esse prêmio, porque ele representa também isso, ele levanta essa bandeira. Estou muito feliz por isso. Um cara muito bacana, né? O que ele vai falar. Muito emocionado. Retorno dele do Brandon Fraser, né? Gente, todo mundo de pé. A minha mãe tem 84 anos e ela está em casa assistindo. Mãe, eu ganhei um Oscar. Tá no Instagram também, eu nunca tinha feito live no Instagram. Minha jornada começou no barco. Eu passei por um acampamento para refugiados. E de alguma forma, eu fui parar aqui, no maior palco de Hollywood. Dizem que histórias assim só acontecem no cinema. E eu nem acredito que isso está acontecendo comigo. E esse é o verdadeiro sonho americano. Isso aí o pessoal da academia adora escutar, né? Sim, tá. E cria do Spielberg, né? Spielberg apostou nele, né? Verdade. Academia por essa honra. Obrigado, minha mãe, pelos sacrifícios que ela fez para que eu chegasse até aqui. Tanto que depois os dois é dirigido por um discípulo do Spielberg, né? E a produção é do Spielberg, né? Verdade de mim mesmo. Amo você, irmão. Obrigado, Arthur, pelo seu apoio, por tudo que você fez. A A24, aos Daniels, Jonathan, Jamie, Michelle e o meu irmão Guri pra vida, Jeff Cohen. Guri pra vida. Eu devo tudo ao amor da minha vida, minha esposa, que mês após mês, ano após ano, durante 24 anos, A Wanda lá atrás, um você dia, A WandaVision. WandaVision. a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e eu quase desisti dos meus. Então, para quem estiver assistindo, mantenha os seus sonhos vivos. Muito obrigado por me receberem de volta. Amo vocês. Muito obrigado. Então, agora tempo pra ele, hein? deram tempo. Eu tô arrepiado. Muito comigo, gente. Emocionado, né? Mas ele ainda é a escolha meio das apostas e não é surpresa, né? Sim, Surpresa até agora. Foi super. Lindo ele falando com a mãezinha dele, as coisas
Eu não lembro se eu vi mais alguma coisa com ele fora do Goonies. Ele tá no Indiana Jones Ah, e ele tá também no... Very funny Mr. Mulheres Jones. excepcionais que nos cativaram. Agora vamos pro prêmio de atriz coadjuvante. Veja as indicadas. Só fera, né? Esse prêmio tá Tá difícil. tá difícil de saber. Ah, acho que vai levar Wakanda Forever. Né? Ela é a favorita. Ela é a né, favorita. Mas eu acho que é mais por tempo de casa do que outra coisa, né? Essa não é a melhor atuação dela. Fez uma carreira fantástica. Ela é uma atriz excepcional. Mas assim, eu acho que no filme ela é que mais se Hong destaca, Chau. assim. E a Hong Chau na baleia é a segunda melhor coisa do filme, né? É o Brendan Fraser e ela. Ela faz os diálogos fazerem sentido, né, no filme. Ela é a voz da razão, né? Ela tá muito bem. E outra asiática, né? Sim. Carrie Coleman. E ela tá muito bem, né, nesse filme. Ela É muito engraçado que essa atriz, ela me lembra o personagem do Depois do Vendaval do John Ford. Então o figurino dela é igual. Acho que ela faz uma solteirona, né, e tal. É parecida, assim. ela é muito... nossa, a personagem dela é muito... funciona muito no filme. Bom, é um filme de interpretações, né, os Banshees. Jamie Lee Curtis também. Jamie Lee Curtis, ela tá excepcional nesse filme. Os dedos de salsicha, ninguém nunca vai esquecer, né? Ela deve ter se divertido pra caramba. Sim, ela é ótima. Muito bacana. Sim. Ela tá pra matar também, né? Ela faz a filha da protagonista, né? Pode ser que haja uma tendência, né, de celebração dos atores asiáticos, né? Esse Oscar, né? Aí daqui a pouco vai ser um revival do Parasita, né? O Sim. Parasita papou Sim. tudo, né? Pode ser. Vamos ver. E o Oscar vai. Olha o bolão. Nossa! Jamie Lee Curtis, olha aí. Nossa, surpresa total. Total. Olha, não diria, hein? Não, ninguém. Nossa, ninguém apostava Acho que no nisso. bolão ninguém quase Não. apostou nela, né? Mas ela mereceu, porque tá Não, muito tá muito bem. bem, mas assim, ela, né? Olha só. Primeira surpresa, né? Ela realmente é maravilhosa. Primeira surpresa. Ela não tem Oscar ainda, sabe? E tu me pegou. Acho que não. Ela já concorreu, mas ela nunca ganhou. Pai, eu só tenho 45 segundos e eu prometi a Jen que eu ia fazer bem aqui, porque eu sou uma boa pessoa. Eu não sou só eu represento centenas de pessoas. Cadê os dois Daniels? E a minha equipe toda, a Michelle, Keith, Steph, todo o grupo de artistas que fizeram esse filme, nós ganhamos um Oscar para a minha equipe dos sonhos, a minha agente, Kurtzman, Kelly Horkheimer, Heidi, James, J. Ross, nós ganhamos um Oscar para a minha família, meu marido, Christopher Guest, nossas filhas, Annie e Ruby, minha irmã Kelly, nós ganhamos um Oscar para todas as pessoas que apoiaram os filmes de gênero que eu fiz durante todos esses anos. Milhares e milhares de pessoas, para Rainha do milhares terror, e né? milhares de Rainha do pessoas. terror. Nós acabamos E a rainha do grito, né? Os gritos Sim, sim. icônicos de filme de horror começaram com ela. Sim. Minha mãe e meu pai foram indicados ao Oscar em categorias diferentes. Pai, mãe, eu acabei de Tony ganhar um Curtis, Oscar. né? E a Janet Jamie Lee. Lee. Janet Lee Tony e Curtis. o Tony Curtis. Dois ícones, né?
mega emocionada. Né? Para pessoas que nem ela, que são filhos de atores, ou filhos de pessoas do meio artístico, né? Mitológicos, né? Que os atores mitológicos. Sim, monstros de Hollywood, né? Tentar resumir as experiências de todas que se identificam como mulheres em um filme seria impossível. Mulheres que compõem Tell It Like a Woman. Quando contamos nossas histórias. Tinha travado. Tinha. Acho que o primeira música, né? Primeiro número musical do Oscar. Acho que é a primeira surpresa da noite, né? Oscar pra Jamie Lee Curtis. Sim, já tem 2 Oscars por tudo em todo lugar, né? Isso mostra uma tendência, né? Mas o filme tá muito bem cotado e também porque é um filme que ele é diferente de tudo que tá tendo, né? De categorias, assim, dos filmes que estão concorrendo. Ele é o mais diferente e o que talvez a academia premie por isso, né? Eles têm tido uma tendência um pouco mais progressista e um pouco mais uma visão um pouco além da caixa, né? Que eles têm tido nos últimos anos. Assim. Número de votantes aumentou, a diversidade, O David disse que o filme que mais combina com ele é o Top Gun. Vou ver o Top Gun, como é que vai ser, então. Eu disse pra ele que é filme de canoense, né? É o quê? É filme de canoense, né? Por causa da base aérea. Sim. Aliás, hoje a gente foi na base aérea, aí o Valério foi bater uma foto e o Milico veio de lá fazendo assim que não podia bater. Deu um grito. Gritando, né? Meu Deus. Acho que eles têm medo de alguém bombardear eles ali na base aérea. São planos secretos que vão ser feitos, assim, a gente vai fazer um atentado. Eu disse pro Valério, é medo de descobrir onde eles não trabalham. Que ridículo. Eu não cheguei, cortou ali, né, na TV, eu não vi essa música de qual filme, não cheguei a ver. Antes eles não faziam, né, eu acho que as últimas edições não tinha tido mais clipes, né, não tinha mais número musical. Porque era o que prolongava a festa, né? Acho que por isso que eles começaram às 9 hoje, porque eles vão compensar em música, provavelmente. E durante a pandemia também, né, eles suspenderam o musical, né? Não, mas antes mesmo, por causa do tempo da cerimônia, né? E falando um pouco do Top Gun, tem até a teoria levantada pela própria Isabela Boscov, que ela fala que por causa dessa condição que Hollywood chegou nesse labirinto de o pessoal não vai no cinema, né? E teve a pandemia e tal, e essa ideia de que o Tom Cruise teria salvado o cinema hollywoodiano, né? Sim. Ela tem essa teoria de que talvez ele seja o filme premiado por conta disso, né? Sim. Então vamos ver o que vai ser, né? Que durante a pandemia também, na verdade já era uma tendência, antes da pandemia, os serviços de streaming também estavam tirando um pouco do espaço do cinema, né? Até pela questão do preço do ingresso e tal, pelo poder aquisitivo das pessoas. Aí na pandemia só se concretizou, porque não tinha mais cinema, não tinha mais espaços coletivos, então as pessoas ficaram meio que se direcionar totalmente 100% para o streaming, né? Então, muitos lançamentos de filmes foram através dali. Então, os estúdios, para não perder totalmente todo o dinheiro, né, para ter prejuízo total, optaram por começar a investir. Porque vocês lembram que antes tinha aquela discussão de filmes que estavam na Netflix, eles podiam não ser indicados ao Oscar, né? Sim. Tinha essa discussão dessa disputa entre o streaming e o cinema. Sim. Agora, eu acho que eles conseguiram convergir assim, para uma coisa comum, entender que o público mudou, né? Sim. E que o cinema, na verdade, talvez precise do streaming, o streaming continua precisando do cinema, então é uma relação que tem que coexistir, né? Entre os dois. E o Top Gun aproveitou bem esse saudosismo do público, que é até da nossa faixa de idade, um pouco até para cima, e se aproveitou disso e soube usar isso muito bem para mostrar uma certa resistência ainda do cinemão, né? Em relação aos serviços de streaming e tal, não que
vai ser uma coisa inevitável, né? Tipo, essa mescla tem que acontecer e vai ser inevitável, senão um vai atropelar o outro, né? Sim. E cinemão, assim, blockbuster que não seja filme de quadrinho e nem Sim. seja filme da Disney, né? Exato. Porque é só o que tem dado bilhão, assim, né? Exato. Como diria o Ciro Gomes, dá bilhão, não dá bilhão, Sim, né? exato. É só o que tem dado bilhão, né? O diferencial do Top Gun tá sendo isso, né? É um filme de ação, com aquela carona de anos 80, né? Com algumas leves mudanças, né? Sim. De questão comportamental, principalmente, né? Ainda tem alguns vícios dos anos 80 ali de linguagem, né? Mas o mais interessante que eu fico pensando é que o próprio Tom Cruise, ele representa um tipo de cinema que não existe mais, né? Porque antigamente tu via assim, nos anos 90, o pessoal dizia, não, eu vou olhar o filme do Brad Pitt, eu vou olhar o filme do... Filme de astro. O filme do astro. Ele representa aquela coisa que é uma coisa que já tá ficando em desuso, do astro de cinema, o cara que leva ele já tá sendo considerado o último grande astro de cinema, né? E eu concordo, porque hoje os atores, eles estão num perfil diferente, né? Eles fazem projetos diferentes, não é aquela coisa do blockbuster, o cara ser o centralizador de tudo no filme, Sim. né? E o Tom Cruise ainda é assim, o cara é produtor, ele não usa dublê, então ele faz os filmes, tu vê que pro Top Gun agora, ele quis aprender questões de manobra de avião para ele saber, não que ele pilotou o avião nem nada, mas ele queria saber até para poder fazer a simulação e ser realista o máximo possível. Ele é um cara que é uma coisa que tu tem com todas as críticas que pode ter em relação a ele, tu pode sempre elogiar essa parte dele, que ele se dedica a um projeto. Sim, quando ele quer fazer pela verossimilhança, né? Sim, ele entra, não é assim, ele não é um grande ator dramático, ele tem boas atuações, mas ele se dedica para um projeto, ele quer entender o projeto e ele quer que o projeto funcione. Sim. Então ele é um cara que ele tem essa coisa do astro de cinema e do cara que agarra o projeto que ele tá fazendo, né? E o próprio enredo do Top Gun é um pouco sobre isso, né? O cara old school, assim, né? Passando bastão. Passado, né? E ao mesmo tempo passando o bastão para a próxima geração pelo Nomuchi, né? Porque, no fim, ele que tem que participar da coisa, assim. Sim. E é legal porque todo esse filme, o Top Gun, quando falaram que estava fazendo remake, todo mundo ficou com o pé atrás, porque remakes geralmente... Remakes não, continuações. Continuações, ou remakes, enfim, tendem a deixar a gente meio cabreiro, claro. né? Porque a gente não sabe o que os caras vão fazer. O Top Gun tem todo um elemento oitentista que tu olha hoje e tu pensa assim, nossa, é um filme que só poderia existir naquela época, Sim. né? E quando eles falaram que estavam fazendo essa continuação, todo mundo ficou, não, olha só, o que eles vão fazer agora? Sim. Mas funciona, porque eles pegaram muita coisa saudosista da gente dessa época, tipo, as questões do personagem, eles pegaram uma história que tem a ver lá com o primeiro filme, que é a questão do filho lá do personagem, né? Então, Sim. tem os elementos do filme original e coisas novas que ficaram boas também, né? Sim. Você percebe que eles estão sabendo muito bem aparar e fazer os ajustes de época, né? Que, por exemplo, isso foi feito com o Karate Kid, que são filmes fracos do ponto de vista de roteiro. A gente tem aquele apego de saudosismo e tal, só que aí eles pegam a série Cobra Kai e ajusta aos valores da época, né? E fica até com a primeira e a segunda temporada são muito boas, não sei se vocês viram, mas a gente gosta bastante. Eles fizeram ajustes assim que falam até sobre isso, o avanço da extrema-direita, tipo assim, coisas que você não espera de uma produção desse tipo, né? Então, os roteiristas e os produtores, eles estão muito interessados em fazer esses ajustes nesse tipo de projeto, né? Isso é muito legal. Foi no começo da briga, do ano passado. Então, espero que essa coisa dê tudo certo. Vamos dar uma salva de palmas. Estão tirando uma onda lá do tapa do Will Smith do ano passado. O Chris Rock já tá ganhando até dinheiro nas custas disso, né? Já tem um especial na Netflix sobre isso. E de certa forma tirou o brilho da premiação do ano passado, né? Porque é o que a gente mais lembra. A realidade mais estranha que qualquer ficção. Os indicados desse ano ao Oscar de documentário contaram histórias que não estavam representadas. Agora vamos pro Oscar de documentário. Esse ano, infelizmente, a gente não olhou nenhum dos filmes. Tá devendo. E olha, eu amei o seu documentário do ano passado, e assim como os indicados desse ano, foi uma história incrível e inédita. Esse Raiz Animado é muito bom, né? Ele é ótimo, é do
uso de imagens inéditas Som do metal, né? vida, Acho que é o som do é metal. uma das técnicas usadas por esses documentaristas. Aquele foi aquele coadjuvante muito bom do Abutre, né? Ah, é verdade. Mas excelente, muito bom mesmo. Seja qual for a abordagem usada, esses cineastas capturaram verdades universais através de histórias singulares, como órfãos, dissidentes políticos, pássaros feridos, artistas plásticos ou atlantes de vulcões. E o que deu vida a essas histórias nas telas foram as lentes e as perspectivas singulares dos cineastas. Vejam os indicados. O Oscar de documentário é uma das minhas categorias favoritas. Começamos com Tudo que Respira. É um documentário indiano que segue a vida dos irmãos que têm uma clínica veterinária lá convencional em Nova Delhi. É uma vida dedicada ao cuidado dos pássaros milhares aqui da região ali. All the Beauty and the Bloodshed é um documentário que volta até os anos 80 para mostrar a fotógrafa Nagold, que lutou ativamente contra a família Sackler, dona da Purdue Farm, que foi responsável por incontáveis. Dizem que esse documentário é muito bom por causa dos enquadramentos, né? Eles falam que parece Wes Anderson. É? É a história da Cátia do Maurício. Eu não cheguei a ver, mas falaram muito bem. É, não vou ninguém. Geralmente é uma categoria que eu gosto de acompanhar. Esse sobre o casal que ia nos vulcões ali, a gente assistiu Evan Vendors, né? Que era o original. Não, um outro que a gente olhou na Netflix que era sobre eles, não sei se era o mesmo. Se não me engano, era. Se não era do Vendors, era do Werner Herzog, né? Um alemão. Geralmente se pensa sobre o país. Em um determinado momento, tem um telefonema que parece um reviravolta inacreditável. Mas agora tá dando um bom, né? Porque esse foi muito obrigado. Quem é que ganhou? A figura não foi esse cheiro, mas a história é incrível. Tem uma reviravolta insana. Quando ele pega o telefone e liga para o espião russo. Aquilo é maravilhoso, né? O diretor tem 30 Navalny. anos. Sim. 30 anos, ele faz um clima, ele faz um filme do político russo. Suspense, ele é maravilhoso. Foi envenenado, né? Sim. Ele tá preso na Rússia atualmente, né? Esse, se eu não me engano, tá. Eu baixei ele, mas acho que tá no Netflix. O que é ser documentarista. E para todos que nos ajudaram para o nosso filme, vocês sabem quem vocês são, a coragem de vocês é o que possibilitou que esse filme existisse. Devemos muito ao nosso médico laptop da Bulgária, Crystal Mosex, tudo para contar essa história, e é através do jornalismo investigativo como o seu e da Barbara Papchak que conseguimos fazer o que fazemos. A família Navalny, Yulia, Joshua e Zahar, obrigado Os pela filhos do coragem cara de participaram da vocês. produção do documentário. E tem uma pessoa que não pôde estar aqui conosco. Alexei Navalny, líder da oposição russa, Aquelas questões que estão rolando lá, né? que ele chama, e eu vou fazer para ele Tá diretamente, complicado. a guerra Diferente, russa né? de Cara desse. contra a Ucrânia. Quero deixar esse Eu acho que tem muito a ver, né? A academia preza muito o contexto político no momento. O mundo não esqueceu da sua mensagem. Não devemos temer em ser oponentes dos ditadores e dos fascistas do mundo todo. Vou deixar a Yulia falar rapidamente. A filha dele. Obrigada, Daniel. E obrigada a todos aqui. O meu marido está na prisão porque falou a verdade. Está na prisão só porque defendeu a democracia. Alexei, eu estou sonhando com um dia em que você vai ser libertado e o nosso país vai ser livre. Fique forte, meu amor. Obrigada. Tem uma tendência também política, essas questões de fascismo e ditadores, né? Livro, né? Sim. Não, e é uma história que realmente é muito brilhante, é inacreditável. Intrigante e necessária, né? Pois é, eu acho que é bom ficar de olho nisso aí. Sim, a oposição é necessária em qualquer lugar democrático, né? Onde existe democracia, temos que ter oposição. Vamos agora ao melhor curta-metragem. Curta-metragem.
Eles estão indo rápido hoje, né? Mas é que eles estão tentando, o Oscar tá tentando achar uma fórmula para não ser nem muito longo e enfadonho e nem muito curto, né? Então tu vê que a cada ano eles mudam um pouco, né? Alguma coisa diferente. Voltaram com algumas coisas tradicionais, né? Os indicados, mas o Irish Goodbye é o meu favorito, é a minha aposta de vitória. Nós temos o Rivalo também, que é uma história super emocionante, tem a da irmã. E se o Irish Goodbye não ganhar, essas categorias mais de curta e tal, os documentários em si eu não acompanho nada. É uma fuga praticamente incrível a história. A Irish Goodbye, mas assim, era o curso mais popular assim, da categoria. Eu já vi, havia vencido o bar, era uma aposta. Sim, eles falam que esse curta é como se fosse aquele filme do Jack Nicholson e do Morgan Freeman, que eles fazem aquela jornada. Sim. Eles que estão em vida terminal? Sim. É alguma coisa parecida com isso, só que é a parte que ele tem síndrome de Down, aí ele faz essa jornada de estilo de mas eu não cheguei a assistir. Vamos ao discurso. Muito obrigado à academia por essa honra incrível. Quero agradecer aos nossos colegas, sindicatos, todos os sindicatos. É o trabalho de vocês que nos inspira. A todos em casa, na Irlanda do Norte, que nos ajudou com esse filme. Queremos poder falar o nome de vocês, todos, mas vocês sabem quem são. E tem alguém muito importante que quer falar também. E essa é a segunda parte mais importante de hoje, porque hoje é aniversário dele. Ele está aqui em Hollywood, usando esse terno de onça e queremos parabenizar ele. Que legal. Aniversário dele. Aniversário dele hoje. Parabéns! Agora eles estão nas categorias, né? Não são menores, mas são as categorias que não são as digamos, principais, né? Menos badaladas. Vamos ver se esse ano vai acontecer a premiação dos 5, que eles chamam do fabuloso 5, né? Do prêmio do Oscar, que é filme, diretor, ator, atriz e roteiro, né? Tudo ao mesmo tempo em todo lugar tem tudo para ser um ganhador desse hall, assim, que é muito pequeno, né? São 3 filmes até hoje que conseguiram. Foi o Silêncio dos Inocentes, O Estranho no Ninho e o outro filme eu não estou me recordando agora, mas aquele do Frank Capra. Dos anos 50, eu acho, né? Mas são muito poucos filmes que conseguiram esse feito até Aconteceu hoje. Aconteceu naquela noite, isso mesmo. São esses 3 filmes que já conseguiram esse mérito. Então vamos ver se hoje seria muito bom ter um filme diferente e um filme com um elenco, digamos, da branco, Sim. Tendo essa importância e tendo esse feito, né? Então vamos ver como é que vai ser as categorias principais, que aí fica mais pro final também, os caras vão segurando. Eu acho que o Facebook já derrubou a live já. Sério? Mas a gente nem botou a... Acho que é por causa do áudio já não... Então, né? Aquelas coisas. Vou ver no Instagram. Mas, enfim, agora vamos ver essa questão dos concorrentes ao Oscar, da categoria principal, né? Como a gente estava falando. Sim. A minha aposta ainda continua sendo Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar, que é o meu filme. Sim, eu também. Meu filme favorito desse ano. Tô por ele. Eu, apesar de ter visto os Fábulas e gostado muito, eu ainda acho que o Tudo em Todo Lugar é o mais criativo do ano. Então isso coloca ele na frente. O Fábulas é aquele filme que te dá aquela aquecida no coração, né? Sim. Te pega no colo e tal, né? Conversa com você. Agora o Tudo em Todo Lugar é um filme mais criativo, mais interessante, assim, mano. O que foge bem da curva, né?
Eu acho que a academia tem feito isso nos últimos anos, né? Porque senão o filme do Spielberg seria com certeza o favorito. E é um filme de, como tu falou, aquece o coração, é um filme que vai muito assim no saudosismo da gente, porque tem todas as nuances e os trejeitos do Spielberg. É muito Spielberg esse filme. Para quem gosta de cinema, é aquele filme que dialoga com a carreira dele, com coisas que aconteceram na vida dele, né? Coisas que um cinéfilo ou interessado por cinema sabe que passaram pela carreira dele, né? Pela cinematografia dele. Você entende certas coisas que antes ficavam meio que abertas ou interpretativas, né? Era discussão de cinéfilo, né? Isso. E o interessante é que ele, na verdade, sempre teve a vontade de contar um pouco a própria história dele, mas ele acabou esperando os pais dele, né? O pai e a mãe morrerem para não... Porque são feridas que têm a ver com a relação do casamento dos pais dele. Então, ele não quis fazer nada, assim, enquanto eles estavam vivos, né? Então, ele esperou. Que realmente são muito pessoais, assim, realmente muito complicado. Questões espinhosas, né? Sim. Inclusive, é interessante, eu estava vendo uma reportagem antiga da época que ele lançou o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e os caras estavam falando... Teve um crítico de cinema americano que, ao analisar o filme, com ele junto... Isso. E daí ele deu uma leitura muito legal pro filme, porque ele falou assim que o Spielberg usou elementos do pai dele, que é muito o cara ligado à tecnologia, e da mãe dele, que foi uma pessoa que era uma veia mais artística, mais pra música. E ele fez uma união das duas coisas, da tecnologia com a música, e fez o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E quando o cara falou isso pra ele disse assim, nossa, eu nunca tinha me dado conta, mas é real, né? Tava no inconsciente, né? Tava no inconsciente dele. Obrigado. Obrigado. Acho que eles estão... A minha mãe tem 84 anos de idade e ela fica em casa assistindo. Estão reprisando. Pois é, Acabei de ganhar o Oscar. Eles estão falando sobre o discurso do... Melhores momentos. Melhores momentos da categoria de melhor ator. Acho que no Instagram tá ao vivo ainda, só no Facebook só aparece pra mim. E tu tentou botar de novo? Que daí vai interromper, né? Acho que nem vale a pena. Vai deixar só no Instagram? Eu acho que ele tá gravando ainda no Facebook, depois a gente vai ficar com a gravação, né? Uhum. Ele só não tá mostrando pras pessoas. Né? Entendi. Agora vamos ver qual categoria que vai rolar. Eles estão falando de todos os filmes, né? Agora eles estão falando sobre o Além do Front, né? Nada de Novo no Front. Que esse filme é um filme que é uma porrada no estômago, né? Filme de guerra geralmente sempre é, mas esse tem uma visão que te dá uma dor, que é a coisa do idealismo do início do filme para o que acontece pro final, né? Quando o filme termina, é um sentimento amargo que fica, né? É baseado num livro clássico, né? O livro, quando foi publicado, ele foi abafado pelo regime nazista, né? Que era antinacional, né? Sim. O regime nazista. Então, causou bastante na época, né? Acabou se tornando um clássico de livro anti-guerra que depois foi adaptado agora pela terceira vez, né? Isso. Agora a melhor fotografia, né? Nossa, 2 baita atores, né? Uma pergunta para o meu diretor. Preparado? Como você faz o personagem ser enorme, imponente e dominador? A brincadeira do Creed 3. O Michael B. Resposta, Jordan. Michael. Obrigado. Depois, dar ao diretor de fotografia o espaço para colocar a câmera baixa, como o Spike Lee e o diretor de fotografia Ernest Dickerson fizeram em Malcolm X, como se vê aqui nessa tomada emblemática. Esse trailer é bem comum nos filmes do Spike Lee, né? É típico, né? No passado, Orson Welles e o diretor de fotografia Greg Toland precisaram inovar. A fotografia é um elemento importantíssimo de um filme, né? Só que essa categoria aí pode trazer uma novidade, né? Pode ser a primeira mulher, a favorita nessa categoria é uma mulher. Uma mulher? O Elvis, né? Interessante.
Se ganhar, vai ser a primeira mulher a ganhar diretor de direção de fotografia. As mulheres tendo que conquistar os seus espaços no cinema, né? Em 2023, nenhuma mulher nunca ganhou Oscar de fotografia. Então é uma coisa que ainda vai demorar um tempo, né? Então a gente está indo um passinho de cada vez. A fotografia tem muito a ver com elementos visuais. A iluminação é chave, mas os ângulos da câmera, a composição, os enquadramentos fazem parte do trabalho. E acho que agora a diretor do Nada de Novo no Front, que é o favoritaço, é a minha aposta. A Lady Walker, a favorita. O trabalho dela é muito bom no filme do Elvis. Roger Dickens, né? Que é o grande diretor de fotografia, né? A gente não viu Império da Luz, tu viu, né, Val? Tu viu Império da Luz? Não chegou. Império da Luz. Nossa, agora o filme é legal. Nada de Novo no Front. Esse aí vai levar o Oscar de língua estrangeira. Com certeza. Bem provável. Eu gosto muito do 1985 da candidata argentina, mas eu não tem como tirar o Oscar deles, né? Extrair luz do sinistro da guerra, meus queridos, é um trabalho extraordinário, realmente. Bom, esse é o primeiro de alguns, né? Que a gente acha que o filme vai levar. Hoje não é meu aniversário, mas eu tô me sentindo como se fosse. Que honra. Ele também tá cotado pra trilha sonora, né? Design de som, acho. Aos meus colegas, É alguma categoria técnica de som, assim, porque o som desse filme é muito bom mesmo. É primoroso. Tudo a minha equipe que fez isso acontecer para mim, que me fez parecer melhor do que eu sou. Meu pai e a minha mãe, quando eu falei que eu queria entrar no circo, né, que esse circo que é o mundo do cinema, eles acreditaram em mim. Então eu agradeço. E a minha linda esposa Carol, meu irmão e minha irmã, que me incentivaram bastante, e Edward Berger. Muitíssimo obrigado. E eu peço desculpas se eu esqueci de alguém, mas obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Fantástico o trabalho dele na gestão. Eu acho que agora vem mais uma musical mesmo. Agora eu ouvi falar Esse é o tema do Gladiador. Tava tocando? Como profissional de filmes de ação que coreografou e atuou em incontáveis cenas de luta em quase 80 filmes, eu sei que a gente precisa se preparar para qualquer coisa. Tem hora que você tá por cima. Ele vai estar no John Wick 4, né? O John Wick vai virar a nova franquia que vai se estender por um bom tempo. Velozes e Furiosos. Nunca a morte de um cachorro rendeu tantos filmes, né? Conseguir pular entre universos e nem sentir todo o multiverso dentro de nós. Só precisamos curtir a viagem. Para cantar This Is a Life, do filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mais uma canção. Receber Scott Lutz, Stephanie Shu e o vencedor do Oscar, David Byrne. Vocês tomaram café? Sim. Tá na térmica aqui, né? Aham. O David Byrne tá veterano já.
O David Byrne tá com o dedo de salsicha. Pior, ele tá com dedo de salsicha, cara. Esse filme tem uns elementos muito bons, né? Só podia ser ele pra fazer a trilha desse filme. Sim, né? combina muito, né? Fazer uma canção desse filme. Esse filme tem, né, tem várias coisas que eu gosto, mas assim, tipo, cara, eu nunca vi um diálogo entre duas pedras ser tão interessante, emocionante, né? Emocionante. Essa é uma cena que tu olha e no primeiro momento tu acha muito estranha e depois tu vê o quão bonita é, né? E é justo nessa cena que começa a grande mudança narrativa do filme, né? Que você começa as coisas começam a fazer mais sentido, né? Sim. O filme é todo fragmentado, vai para um monte de direção, de repente... É engraçado que a trilha sonora ela é toda fragmentada também. Quando a narrativa começa a fazer mais sentido, a trilha também fica melódica, né, ela faz sentido na sua cabeça e te emociona, né? Ela segue uma linha, né? Segue uma linha e tal. E durante até um pouquinho antes dessa cena, ela é bastante fragmentada, bagunçada, igual o filme, né? Uhum. Achei isso muito legal, essas soluções assim, do filme da... É proposital, né? Proposital na narrativa. Super bem pensado, assim. Realmente esse café tem um sabor diferente, né? Sim, mas ele botou canela, né? Ah. Ficou muito gostoso. Canela combina. Ah, ficou uma delícia. Propaganda, faça um café com canela. Ficou muito bom. Pô, dá essa caneca aí. Bonito, né? Aí sim. Foi uma colega minha da escola, Ivete. Ivete, se tu vê esse vídeo, obrigado. Os trackers agradecem. Uhum. Eu nem uso muito porque eu tenho medo de quebrar ela. Dá uma segurada pra usar. Aí eu tenho as canecas que eu uso que pode quebrar. Tipo uma de signo que eu tenho. Lá vem ele falar mal do signo. É bem Você coisa... gosta de horóscopo, essas coisas? A Priscila gosta. Eu gosto. O Felipe, ele gosta de avacalhar. Mas é porque ele é canceriano, ele gosta de... gosta de um drama. Canceriano não gosta de horóscopo, né? Não, canceriano não gosta de um drama. É o anti-horóscopo. Aí eu, como sou sagitariana... Vamos ver o que já foi das categorias, né? Seja nos cinemas, nos jogos ou no streaming com a HBO Max. Parabéns. O Oscar volta já. Agora intervalo, vamos ver o que nós já tivemos aqui. O documentário já foi, a gente foi para ator coadjuvante, atriz, filme de animação. Falar um pouco sobre os concorrentes a melhor filme, né? A gente hoje conseguiu colocar em que a vida não nos permite viver só de cinema, de filme, quem nos dera, né? Então hoje a gente conseguiu olhar todos os filmes, a gente olhou o Entre Mulheres da Sarah Polley, que acho que era o último que nós dois não tínhamos visto ainda, nem o Valério. E é um filme muito forte, assim, é um filme que ele tem... eu achei ele assim muito... tem momentos meio oníricos ali no início, né? Ele é um filme que, se tu não sabe nada dele e começa a assistir, tu não entende muito bem o que está acontecendo. Sim. Lá adiante tu vai entender, mas no início tu fica um pouco perdida, porque tu fica naquela atmosfera do filme, que ele parece um filme que se passa no início, final do século XIX, começo do século XX. Exato. E tu não sabe muito bem qual é o tempo do filme, o que está acontecendo, por que aquelas mulheres estão naquela situação. Tu tem, assim, um vislumbre do que está acontecendo. Sim. E o roteiro é muito bom, porque ele são diálogos muito fortes, diálogos punjantes, assim, do que ele está falando, do tema que ele está falando, né? Que é basicamente de mulheres que são abusadas. Então, a fotografia também é uma fotografia que não tem cores muito fortes, é uma fotografia meio lavada, né? A trilha sonora eu achei muito bonita também. Então... Ele é um filme... Ele chega a ser claustrofóbico, né? Porque ele se passa todo nesse espaço do celeiro ali, então, né? Muito de vez em quando ele mostra a rua na frente do celeiro, né? E às vezes tem uma panorâmica, assim, que mostra principalmente um caminhão passando, e é o que nos dá até, né? A época do filme, uma hora tem uma hora que passa o carro do censo, né? Daí que a gente vai se dar conta que é um filme que se passa na época moderna ainda, né? Nos dias de hoje, né?
Esse filme da Sarah Polley é interessante que, assim, eu tava vendo a história dele, como ele foi feito, né? Na verdade, a história original, que originou o filme, é uma história real que se passou na Bolívia em 2008. O livro foi escrito, aí depois teve uma escritora britânica que escreveu a história em 2010, e era bem na época do movimento do Me Too, e a Frances McDormand tinha lido esse livro, e ela comprou os direitos do livro, porque estava bem na época do Me Too, e estava aquela questão das mulheres, do abuso, né, questão de estupro. Então ela comprou os direitos do livro para poder filmar ele, e só conseguiu agora, e ela queria muito que a Sarah Polley dirigisse. Sarah Polley, para quem não conhece, do grande público, assim, quem, né, no primeiro momento não lembra do nome, ela fez o filme Madrugada dos Mortos, o remake, aquele do Zack Snyder de 2002 ou 2003. Ela é enfermeira, né? Ela é enfermeira, é a protagonista do filme. Então, esse é o grande filme que ela fez em Hollywood, mas depois ela tem muitos filmes bons. Beatrix e o Monstro. Que ela também tá naquele filme independente dos anos 90, né? O Gol, Vamos Nessa? Sim, ela tá nesse filme também. Muito bom. Ela é canadense, né? Então ela tem uns filmes muito bons, assim. Ela tem algumas direções também. Agora eles estão falando, inclusive, do filme que a gente está falando, né? Eles estão passando um clipe do filme. Então, ele tem um quê de teatro, né? Porque ele se passa muito naquele celeiro. E basicamente são mulheres discutindo o que elas vão fazer em relação aos abusos que elas estão sofrendo, toda a violência que elas estão sofrendo. Daí é tranquilamente uma peça de teatro. Não, com certeza. Provavelmente ele vai ser encenado em algum momento, né? Se já não foi. Mas é muito bom. O Val estava falando até que lembra um pouco... lembra o 12 Homens de uma Sentença, né? Tem certas horas em ambiente fechado que elas estão só discutindo o que vão fazer e elas meio que estão... tu fez a Wandinha, muito bem. Tá bom. Aí elas meio que estão julgando uma barriga. Entendi. E a mãozinha tá aqui no ombro dela. Tá bom. Deixa eu ver, o que é a mãozinha? Mas parece mesmo. Agora a gente vai pra maquiagem. Das equipes de penteado e maquiagem. São nossos amigos, são nossos terapeutas. Você acha que não é Elvis? Vai fazer, tá bom. O Elvis e o Wakanda acho que são os principais, né? A Batman tá concorrendo também, né? Se bem que a baleia, a maquiagem que fizeram no Brenda Fraser foi muito elogiada, né? E ela é muito boa mesmo. E geralmente a academia gosta de premiar filmes assim, né? E agradecemos a esses profissionais talentosos por sempre nos ajudar a entrar no papel. Veja as indicações ao Oscar de maquiagem e penteado. Vocês chegaram ao livro? Você chegou ao livro? Não, isso não. É um clássico. Não é a minha aposta. E eu acho maravilhoso ter os Batman. Geralmente os filmes de super-heróis aparecem nessas categorias, né? Ou maquiagem ou efeitos especiais. Muito boa mesmo a maquiagem. Você tem o próprio namoro, e aí está meu favorito. Essa é uma categoria que podia premiar 2 filmes, né? Um pode ser melhor no penteado, outro na maquiagem. A prótese que eles usaram no Brenda Fraser, parece que ele tem muito realista. Uns 80 quilos a mais do que ele realmente tem. Noel. Eu sabia. Eles adoram dar para esse tipo de coisa, né? Para próteses que mudam pessoas e tal. Isso é meio sintomático do pensamento da academia, né? Eles adoram premiar pessoas que fazem transformações corporais e tal. Independente do tempo, é muita hora para você ficar disponível. 7 horas de maquiagem. Imagina? O ator é um teste de residência, né? Total. É interessante porque a baleia, eles colocam a câmera numa posição que ele tá grande, assim, até de altura. Parece que tem. Nas horas que ele levanta, né? O Brandon levava 3 horas e meia para ficar pronto. Ele levava o corpo inteiro um total de 7 horas. 7 horas o corpo inteiro, imagina.
Queremos agradecer aos nossos parceiros que nos ajudaram a criar o personagem Charlie, Katniss, Chris Gallagher, Michel Bougie, a equipe dela, toda a equipe de maquiagem, nosso diretor Terry Aronofsky, que nos impulsionou a novas alturas, muito obrigado. Nosso ator incrível, Brendan Fraser, muito obrigado. Our producers, the studio, Os produtores, o estúdio, a Flor e a academia, muito obrigado. Obrigada, Darren. Já estão acelerando o pessoal. Né? Aham. Sim, eles não deixam o pessoal das técnicas falarem muito. Né? A baleia, se ganhar, acho que vai ser nesse tipo de categoria, né? Tirando a do Brendan Fraser. É engraçado que eles chamaram a premiação e falaram sem a característica. Caçados, não. Estão caçando o sinal do Oscar. Vou ficar no vácuo um pouquinho até a gente achar. Intervalo. Ô, Sophie, olha teu vídeo lá no teu quarto. Então, fica à vontade aí. Essa garrafa. A da água é. Se quiser misturar, tem um pouco ali. Na categoria dos filmes que estão correndo a melhor filme, eu acho que o mais que eu menos acho que deveria estar ali é o Triângulo da Tristeza, né? Triângulo da Tristeza, não sei, alguma coisa não conseguiu me cativar no filme, além de eu achar que ele tem um enredo que eu não sei se ele sabe muito bem para onde ele quer ir, o final é problemático, eu acho, e, sei lá. Aquele filme que gosta de chocar, né? E os personagens, não tem nenhum personagem que tu te conecte muito, assim, quando tu começa a simpatizar com um personagem, ele toma uma atitude que tu pensa assim, não é nem que não seria o que tu não fica do lado dele, não é muito crível, não é orgânico, né? Não sei. Pra mim, o problema mais grave dele é que ele é menos envolvente do que todos os outros, né? Ele foi o que menos prendeu minha atenção, assim, sabe? Ele é um filme, e ele tem cenas que ele obviamente foi intencional, tem uma cena no filme que é de todo mundo vomitando ao mesmo tempo num iate de luxo, então, tipo assim, poderia ser feito tanta coisa ali de crítica social ou de questões relacionadas à diferença, assim, de classes sociais, várias discussões, e os caras ficaram fazendo uma coisa meio assim, bizarra, assim, até meio chocante de propósito. Dessa cena, a melhor parte seria o diálogo entre o capitão, que é um americano marxista, com o russo, que é capitalista, né, defensor do capitalismo. Então, é interessante o que ele faz ali, mas depois ele larga isso completamente e vai para um outro lado da história que, sei lá... Novamente. Que, aliás, é uma coisa que faz muito sentido hoje, né? Você tem bolsões de pobreza hoje nos Estados Unidos, né? Sim. Então você tem uma autocrítica vindo de vários setores lá nos Estados Unidos, então é crível um personagem desse, né? Eles indicaram os 10 esse ano, porque às vezes eles não indicam 10, né? Sim, 10. Porque, tipo, o Não Olhe, né? Seria um filme que merecia muito mais estar nessa lista dos melhores, né? Mas é que o Oscar é complicado, porque assim, isso é uma coisa, uma problemática que acontece também com os filmes. Eles, às vezes, seguram o lançamento do filme para ele ser mais próximo da cerimônia, porque às vezes lançaram lá no meio do ano passado e cai no esquecimento, né? Meio que é abafado pelos outros lançamentos dos outros filmes, assim. E às vezes acaba acontecendo injustiças grandes, assim. Esse filme é um caso, ele é um filme muito bom,
Jordan Peele, na real, até agora não errou, né? Todos os filmes dele são muito bons. Né? E é um cara que consegue aliar o horror com crítica social, principalmente crítica racial, né? Com problemas raciais. De uma normalmente ele põe comédia, né? Que é a veia dele, né? Mas ele faz de uma maneira que ele cutuca, faz tu rir, mas ele também te deixa pensando sobre o que está acontecendo, né? Então, todos os filmes dele são assim, geralmente. Melhor figurino a gente vai lá agora. Primeiro, a cada volta do intervalo, eles fazem um clipe de um filme que está concorrendo ao melhor filme, né? Melhor filme desse ano. Agora eles estão fazendo Banshee. os Banshees. No caso do Banshees, você tem essa recriação de uma ilha, assim, se bem que não é a categoria de design de produção, mas é interessante porque tá todo mundo numa ilha que é fictícia, né? E os personagens são todos muito simples, né? Com essa roupa de época, né? Essa reconstituição do período início do século XX, que é bem interessante, né? Ele é um filme interessante porque tu não consegue adequar ele só numa categoria, né? Tipo, não pode dizer que é uma comédia só, ele tem elementos de drama. Agora eles trouxeram o burrinho do Valley Surf. É uma burrinha, né? Como é que era o nome dela? A burrinha dele. Coisa mais querida, a burrinha no filme, né? Tu fica olhando e o personagem do Colin Farrell conversa com a burrinha, ele é um personagem que ele é bruto, mas ao mesmo tempo ele tem uma humanidade, assim, ele é mimoso, assim, com os bichos, e até com as pessoas, né? Com a irmã dele, é um personagem que ele tem, assim, compaixão, assim. Um cara simples, né? Tu vê que ele passa o filme todo se segurando pra não explodir de estresse, assim, né? Então, sim. E ele explode no momento que todo mundo explodiria, né? Porque é quando acontece alguma coisa com o burrinho, né? Não, mas aquela cena sem dar spoiler, mas é uma cena... Olha só o bicho mimosinho, cara. Olha a carinha do bichinho. Figurino agora. Geralmente eles gostam ou de filmes que tem um figurino inovador ou de época, né? Porque eles fazem uma construção. Eu gostaria de dizer obrigado à academia, porque, para quem não sabe, todo ano o Oscar de Figurino é entregue pela atriz mais famosa e antenada de Hollywood. E Paul Dano. Receber uma indicação ao Oscar é a segunda maior honra que um figurinista pode receber. A maior quando um ator acidentalmente leva a roupa do personagem para casa. Nós olhamos de perto para esses modelos espetaculares, sabemos exatamente por que os seus criadores foram indicados. Também entendemos como escolher a cama paranormal de algum ator. Não tinha como não concorrer, né? O figurino que os caras fazem é muito bom. Que vestido lindo. Muito obrigada. É do Férias Frustradas de Natal de 1989. Vejam as indicações ao Oscar de figurino. O Babilônia do... muito boa. Nós começamos aí com o Babilônia, que ele tem realmente essa missão de trazer uma década do cinema de ouro. Pantera Negra. Acho que Pantera Negra vai levar, acho, mas... mas o Elvis é forte candidato também, porque eles fazem uma recriação de época do Elvis muito forte. Tudo ao mesmo tempo em todo lugar também. É criativo, né? Eles fazem... Indicação aqui, e encerramos com o fofíssimo Senhora Harris vai a Paris. O que essa senhorinha faz para tudo vestida de ouro é a coisa mais fofa. É verdade. Eu adorei esse filme também. Não lembro aqui na Oscar. E o Oscar de figurino vai para? Mas é muito bonito o que eles fizeram, né? E ele é criativo e representativo ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito que ele faz com as roupas do pessoal do Reino dos Mares, né? Ficou bonito, né? Tem muito referência a maias astecas, né? Os povos indígenas, os originários aqui da América Latina. E fora a cultura africana, que ele usa muito como referência e fica muito bonita a construção, né, que eles fizeram, de mundo novo. Eu achei legal essa solução visual do namoro, né? Distanciou muito do Aquaman. Obrigada, academia, por reconhecer
o super-herói que é a mulher negra. Ela ama, ela as Dora Milaje, né? O visual é muito belo. Ela é minha mãe. Na semana passada, Mabel Carter se tornou uma ancestral. Esse filme me preparou para esse momento. Chadwick, por favor, cuide bem da minha mãe. Brian Cooper, Nate Moore, obrigada por sua visão. Juntos, nós estamos reformando como a cultura é representada. Janelle Monáe. Ela é ótima. A família Marvel, Kevin, Victoria, Lewis, Esposito e o arsenal de gênios deles. Obrigada, eu compartilho este prêmio com muitos artistas. E esse visual que deram pro namoro me deixou com vontade de ver um filme solo dele, assim, né? Sim. Antes eu achava que eu não queria porque ele é muito parecido com a Aquaman, né? Então, vai ser algo muito parecido, né? Mas daí, o ator é bom, essa base que deram, né? A questão da chegada do europeu espanhol, né? Um coro irresistível, ritmo eletrizante e uma dança sensacional transformaram essa canção numa sensação global. Deve ser a música do RRR, né? Provavelmente. Pode ser. Ela surge numa cena central em RRR no filme. Exatamente. Um filme sobre a amizade entre os revolucionários indianos Alluri Sitaram Raju e Komaram Dean. Além de ser cantada em Telugu e ilustrar os temas anticolonialistas do filme, é um mega sucesso. Teve milhões de visualizações no YouTube e no TikTok, o público dançou nos cinemas do mundo inteiro. Os caras sabem fazer coreografia. Né? Coreografia e música é uma das coisas que mais se destaca. Qual é essa categoria? Eles vão mostrar mais uma música que é a do RRR. Pois é, o RRR merecia mais do que o filme que a gente tá falando antes, na lista de melhor filme. O Triângulo da Tristeza? Sim. É aquela cena que eles vão dançar na festa, né? Aquela cena é engraçada. Esse filme, para quem não viu também, o RRR tá disponível na Netflix, né? A Netflix não tá pagando a gente, mas a gente faz propaganda. Sim. E é um filme interessante porque é um filme que ele foge é muito boa a coreografia. Os caras fazem um cardio, na real, nessa coreografia, né? Esse é o tipo de coisa que o TikTok adora mesmo. Aí é um filme que conta um pouco da questão do colonialismo britânico na Índia, né? E o que eles fizeram entre a Índia e o Paquistão, a separação que eles fizeram. Então é um filme meio de, digamos, vingança dos indianos, assim, contra os ingleses. E aí tem momentos engraçados, tem momentos bons e tem momentos bem melodramáticos, como o cinema indiano adora, né? É isso que eu digo, Val. Não tem como um filme que um indiano tá dando flechada nos ingleses ser ruim. A gente não apoia a violência, né? Mas é sempre bom ver violência no cinema. Contra o colonizador era necessário. Teve muito indiano que adorou ver, né? E é interessante que esse ano a gente vem da série aquele série que eles fizeram da Miss Marvel, que também é uma paquistanesa, né? Seria uma sucessora da Capitã Marvel, e aí agora saiu, esse filme também teve destaque, então que tem um pouco dessa questão. Eu acho que a gente está ainda engatinhando nessa questão de Hollywood dar espaço para outros países, para outras nacionalidades, assim, porque é sempre muito, a gente fica no caucasiano, americano, loiro, do olho azul, verde. Então, eu acho que o país com tanta migração, né? Sim, exato. Então, tem melhorado muito isso, né? Pode melhorar mais, né? Pode melhorar mais. Está ficando um pouco mais miscigenado do que era 40, 50 anos atrás. Né? Nossa, né?
Era uma coisa que era terrível, né? Então é muito legal ver, assim, orientais, indianos, sei lá, latinos. A gente perdeu o fôlego aqui, por isso perdeu. Esse rapaz aqui dançando. Ele dança muito, gente. Ele sabe toda a E o filme não tem só essa coreografia, tem várias que são interessantes e legais, né? Mas essa é uma das mais engraçadas, que é a hora que os dois protagonistas vão numa festa, que é uma festa da elite britânica, que meio que tá governando ali a capital deles. Eles se infiltram na festa e aí eles estão meio... eles começam a dançar uma música que é típica da região, e aí ninguém conhece, os britânicos não conhecem, eles fazem toda a coreografia, e é bem bonito, assim, velho. Olha, eu votaria no RRR para melhor filme. Não, para melhor filme tu tá exagerando. Podia ter usado pelo menos em língua estrangeira, né? Eu acho que o Felipe exagera um pouquinho. Não, né? é tribom, tá louco. Não, tribom é assim, sabe aquela coisa do gosto adquirido? É um filme que, assim, eu vou dizer para vocês, ele tem 2 horas e 40 de duração, o que eu acho um exagero para qualquer filme, geralmente, mas especialmente para um filme assim, porque ele é um filme que ele carrega muito no melodrama, é muito melodrama e tem coisas que eu acho que são barrigas do filme que poderiam ter sido tiradas e o filme ficaria melhor. Eu acho que ficaria melhor para mim. Eu levei 40 minutos para me engajar no filme, porque ele tem uma linguagem muito diferente do que a gente está acostumado, mas eu admito que é porque a gente tem o costume de olhar filmes mais ocidentais e com linguagem mais, digamos, padronizadas, né? Desde que tu não tire o tigre do filme. Tigre o quê? O tigre? Ah, não, a cena do tigre tá lá. Tem um cara que sai... Não, só para o pessoal saber, tem uma cena que o cara sai no braço com um tigre. Então, tipo assim, como que tu não vai gostar de um filme com um cara dá porrada num tigre, não é? Isso é só mais um dia na vida do indiano. E ele fica amigo do tigre, né? O detalhe é isso. O tigre, tipo, se sente assim, né? Eu estou domesticada e eu vou ser amigo desse cara aí. Depois ele faz umas manobras com o tigre. Mas... eu levei uns 40 minutos para me engajar na história, né? Aí quando eu entendi o que eu estava olhando e comecei a apreciar essa questão de ser um filme que sai do grande circuito, sai daquela coisa que a gente está acostumado, aí eu comecei a gostar do filme e aí eu olhei até o final e engajei no filme, mas demorou um tempinho, assim. E claro, tu tem que fazer suspensão das coisas de descrença, porque o cinema indiano gosta muito de fazer... aquelas coisas extraordinárias do cinema que geralmente o cinema chinês fazia. Aqueles saltos que não existem, é uma coisa meio Matrix, assim, tu sai da realidade da gravidade. Então, tem coisas muito fantásticas que acontecem ali que tu tem que ter a suspensão da descrença para ver. Eu fiquei meio com o ranço do filme no início, porque era indiano batendo em indiano, daí não, mas eles começaram a bater nos ingleses, já comprei. Já deu aquele gostinho. O Val tava falando da cena, aquela que seria o guarda, né? Que ele tá ali junto com a galera toda, ele começa a cagar todo mundo a pau, assim, uma hora ele pula numa cerca, assim, um quase negócio... sádico, né? A cena é quase sádica. Mas ela irrita quando tu vê ela, mas depois quando a coisa se volta contra os ingleses, aí fica legal. Mas é um filme interessante, ó, para se ver, para se sair desse circuito meio tradicional, assim. Tem muitos filmes, a gente costuma falar, né? É bom se aventurar pelo cinema. A gente olha muita coisa americana, daí hoje, como a gente está muito no streaming, é muito o que dão pra gente. Então, tipo, eles postam lá os filmes e a gente vai olhar o que tá lá. Às vezes é legal tu correr atrás. Tu ir atrás de algumas coisas diferentes, tipo, olhar cinema indiano, olhar o cinema oriental, que é muito bom também, né? Filmes japoneses, chineses. Iranianos, os iranianos são muito bons. E tu chegou a descobrir o enredo do RRR, porque ele tá brigando com os indianos no início, ali não chegou a ver como é que termina depois? Não. Cheguei até mais ou menos... Entender mais ou menos a trama, mas... Os produtores, olha que boa notícia. A gente apresentou essa hora a nossa premiação. Vamos receber Eva Longoria e a presidente da academia, Janet Yang. Então, a presidente da academia. Olá a todos. Presidente asiática também. Espero que estejam gostando da noite até agora. É o que eu digo, eles melhoraram muito. Né? Vocês são um público lindo, fazem nosso trabalho mais fácil. É um orgulho liderar a academia. Toda vez que eu vejo essa atriz, eu lembro de Desperate Housewives, né? Ah, sim. E a nossa super dedicada diretoria.
vocês devem nos conhecer melhor por causa do Oscar e da celebração anual dos filmes. Mas a academia trabalha Ela o também inteiro para envelhece, né? preservar a história do cinema. A série, eu acho que ela começou nos 2000. Como é que é o- a mesma Acho que cara. é. Como é que é o nome dela? Eva Longoria. Temos ótimos programas de desenvolvimento Ela é linda, essa talento, mulher. a mais extraordinária coleção de filmes e o maior museu de cinema do mundo, o Museu da Academia de Cinema. Se você nos visitou em Los Angeles ou virtualmente, você sabe que o nosso museu tem exposições excepcionais, exibições e programas educacionais que destacam o vasto mundo do cinema. Pô, a gente já conhece de Gramado, já, né? É, a gente fez o de Gramado, né? A gente foi no teatro, no Museu de Gramado. Você vai ser Do inspirado de cinema. maneiras que jamais imaginou. Here at the Academy Museum of Motion Pictures. Ah, um prédio enorme. O Museu da Academia, Stories of cinema. as diversas gravaturas do cinema. Create immersive exhibitions like Essa é a cerimônia número 95, né? Imagino que eles vão fazer na centésima. Vão fazer uma grande festa, com Da certeza. criação dessa origem, eles são filmmakers e De 7 horas. Né? É, de 7 horas, com certeza. Imagina, é que eu fico pensando, né? Tá, Acho que eles vão colocar até holograma de antigos atores pra apresentar, né? sabe que eu não duvido que eles façam isso. Eles já fazem essas construções que eles fazem nos filmes agora, né? Que tu vê os caras mesmo e é bem real até. Parece um holograma, sei lá, do Kirk Douglas, aí começa. Não duvido que eles façam algo assim. Né? Esperamos a próxima geração de cineastas. Se a gente pensar que imagina, a cerimônia Oferecemos do Oscar tá indo para daqui 5 anos vai ser a número 100, né? Então, a história do cinema mesmo, se a gente pensar, a gente já completou um ciclo de 100 anos, assim, pelo menos dos primórdios do cinema, né? E aí a gente fica pensando que não é tanto tempo, se pensar 100 anos não é tantos anos, assim, a nível de arte, né? Tem coisas que tem aí muito mais tempo, né? Então, para onde a gente ainda vai caminhar no cinema, né? Na história do cinema. Salma Hayek. Ó, vamos ver a entrega do Oscar de Filme Internacional, mas a gente estava aqui, bem como se onde estava, muito bonito. Do cinema do mundo todo. Filme estrangeiro? Meu Deus, é o Antônio Bandeiras. Tá magrão, né? Não, mas ele fez plástica no rosto, gente. É, deu uma mexida assim. Tomei um choque agora. Assistir a uma boa história. Viemos representantes participantes passando Provável. por experiências humanas que vão dar E ele tá com o rosto alegria, bem magro, né? Ele tinha o rosto mais gordinho, as bochechas tá bem chupado. Chegaram até nós da Polônia, Bélgica, Argentina, Irlanda e Alemanha. Filme língua estrangeira. Ah, esse é difícil tirar do Nada de Novo no Front. Não, vai ser Eu não vi os outros 3, mas o 1985 da Argentina é muito bom também. Sejamos indicados ao Oscar de filme. Eu tava revendo hoje com o Valério, eu achei ele meio sem ritmo, sabe? Não, isso é muito interessante. Nós temos as indicações Nada de Novo no Front. da Bélgica, a Polônia, Irlanda e exatamente a da Alemanha é o favoritaço, mas eu confesso que eu amei a Argentina em 1980. Ah, não, eu quero que a Argentina ganhe também. Lógico, Ah, tô muito esse interessado filme, nisso. esse filme eu vi o trailer essa semana. Os dois meninos. Ah, outro burrinho. Esse é polonês. É muito bonito, ele mostra aí quando ela vai para a casa dos parentes, depois quer ficar com eles. Ó, tem uma grande torcida pelo argentino, hein? Será que ele vai levar? É, tudo. Não, Nada de Novo no Não é Front. novidade, né? Não, esse aí era carta marcada. E ele tava concorrendo a melhor filme também. Tá. Isso. Eu acho que sempre que concorre ao melhor filme, acaba meio que por ganhar, né? É uma tendência deles, né? Quando eles colocam o filme de língua estrangeira na categoria principal também, é porque eles vão dar pra, tipo assim, ó, toma aqui o Oscar. Sim, claro. Acho que a única. Foi o único que tava no melhor filme estrangeiro, de língua estrangeira, e ganhou de melhor filme foi o Parasita mesmo, né? Sim, Roma foi um caso que a gente achava que ia ganhar e no fim ganhou no estrangeiro. Aliás, o Parasita é o único filme de língua não inglesa que ganhou o melhor filme. Sim. Sim. O Oscar, o diretor de arte, o Chico,
Muito expressivo o menino que faz o personagem central. Sim. Você vai ver a degradação dele, né? Do personagem dele no começo e no final do filme. É bem. Eu gosto muito expressivo. O Mel Brooks já é velho conhecido, né? Daniel Blue é ótimo, né? Corey Hoffman, que também foi indicado ao Oscar por Time. E somos da mesma cidade. Nos cumprimentamos e depois de... O Daniel Blue, toda vez que eu vejo ele, dá vontade de assistir a Deus Lenin de novo, né? É muito bom. Eu vi no cinema isso aí. Na época no cinema. Estávamos abraçando o sentido do trabalho do outro. Muito bom. Foi algo muito comovente para todos nós. Obrigado. Tinha uma professora na escola que ela era a mãe do Adeus Lenin total. Quero agradecer a Jess Fredis, Sasha Bula, Scott Stuber e David Cossin. O paletó dele tá brilhando um pouco lá atrás, né? Todo branco, paletó, camisa. Não, eu tô falando do cara que é sim, protagonista ali. Parece até que tem uns LED, né? Ele é muito bom porque, assim, ó, é quase... Não chega a ser igual a 1917, mas é quase. O filme fica praticamente só nele. Naquela jornada, né? Do personagem. E ele é um filme bem de experiência cinematográfica mesmo, assim, né? De guerra e tal. É hoje. É. Meu Deus, hoje é o último episódio de Last of Us, pior. Eles podiam ter adiado para outra semana, inclusive. A gente vai dar só amanhã, né? Vocês estão acompanhando? A gente tá olhando. É muito bom. A gente tá gostando bastante. A HBO, né? HBO não erra. É difícil. Quer dizer, eles erram. Eles erraram com Game of Thrones. Final do Game of Thrones. Mas o Nada de Novo no Front, ele é um filme... quando eu vi que saiu o filme, eu pensei assim, vai ser meio parecido com o 1917, até porque é a mesma guerra, a Primeira Guerra Mundial, que foi guerra de trincheira, né? Só que não, a condução dele é diferente. O 1917 já é um épico além, né? Mostrando vários ambientes e a jornada é um pouquinho diferente. O Nada de Novo no Front, não, né? Tu vai vendo que é isso que tu falou antes, é a degradação de uma pessoa na guerra. Assim. E aí, como eles pegavam esses jovens idealistas, e às vezes os jovens nem faziam ideia do que era uma guerra, eles enchiam, aliás, o que se faz muito hoje, né? Encher de patriotismo na cabeça da pessoa, Exato. Achando que ela está sendo uma patriota por fazer, às vezes, um sacrifício pessoal, ou então um sacrifício de outra pessoa mesmo, né? Em prol de uma causa política, ou seja o que for. E o lance da Primeira Guerra é que você tem aquele salto de tecnologia, né, militar. Tipo, até então, as guerras do século XIX não tinha esse lance da trincheira, né? Era quase como se fossem dois times, um enfrentando o outro ainda, um de frente para o outro, né? E aí você começa a ter tanque, lança-chamas, gás, todas as armas mais letais já inventadas até então. Então, quando alguém vai para um campo desse, cheio de lama, rato, doença e tal, é um horror, né? E às vezes eles ficavam meses sem avançar, né? Sim. Meses, até anos. Anos, assim, na verdade, na comprovação de alguns campos de batalha que houveram na Primeira Guerra Mundial, os caras ficavam, às vezes, um ano inteiro para avançar, tipo, 5 metros. Sim. Então, é uma coisa cruel, né? E morrendo, e enfrentando doença, que a gente falou, a trincheira era altamente insalubre, né? Um ambiente horroroso e massacrante, e imagina psicologicamente. Barulho de bomba, né? Sim. E esse filme tem uma cena que eu acho muito interessante, que eu não tinha visto ainda muito em filme, parece um elemento de filme de horror, que é a hora que chegam os tanques de guerra. Fica aquela construção de clima, parece que é um monstro que está chegando, o guri fica, todo mundo que está ali fica altamente apavorado mesmo. É natural, quase, né? Por isso que esse guri, ele é um ator muito bom mesmo, assim, porque tu vê como ele faz a construção do pavor que ele vai indo, assim, numa nota de pavor que ele não entende o que está acontecendo, né? E assim, você vê que tem muita produção sobre a Segunda Guerra e filmes muito pontuais de primeira, né? E tem alguns até que eu gosto bastante, tem aquele do Kubrick, né? Que é clássico, Glória Feita de Sangue, tem a primeira versão desse, que é o do Lewis Milestone, que é Nada de Novo no Front, mas também tem um
que eu não vejo o pessoal falando tanto, que eu acho bem legal, que é o Gallipoli. Não sei se vocês viram. Sim, a gente viu Gallipoli, sim. Que é uma produção australiana, com o Mel Gibson no início. E é o Peter Weir, né? O diretor do Show de Truman. Né? Um filme muito bom, assim. É um filme pacifista também, né? Sim. Pacifista. Agora eles estão passando o clipe dos Fabelmans, que é o filme novo do Spielberg, que na verdade nada mais é do que um filme biográfico, né? Sobre a infância dele e a juventude dele e todas as coisas que aconteceram, principalmente em relação à família dele, os pais, ao divórcio dos pais, a relação dele com o pai, a relação dele com a mãe, e como isso refletiu no cinema dele, né? Com a modo dele fazer filmes e até a maneira como ele enxergava, como ele tinha que fazer o filme, né? Isso é muito forte na carreira dele, né? Separação dos pais. Né? Sim. Eu coloquei um lanchinho debaixo do assento de vocês. Não sei se vocês perceberam. A gente até sente falta dos tapas, né? Ai, mas ele vai. Volta pro sistema, né? Não, ele tá querendo lembrar disso, ele falou umas 3 vezes. Tá em tempo ainda, tio, não vai gabando. E pro pessoal que tá assistindo na HBO, Pedro Pascal. Ai, Pedro Pascal, maravilhoso. Mandaloriano. A nova babá da ficção, né? Em vez de evitar o desafio, os cineastas das próximas categorias o aceitaram, mostrando histórias de curta duração. Bebês e adolescentes agora. Ele é o Big Daddy. Tem vários roteiros de pai solteiro sendo construídos agora pra fazer filme com ele. Né? Inclusive, vão botar o Batman, o Super-Homem, tudo com o filho. É curta de documentário, esse categoria. Olha a situação, esse homem fica no meio, exatamente para estudar. E como o Lingerie é interessante porque ele é simples, mas tão bonito. A gente acompanha o crescimento dessa garota. The Martha Mitchell Effect acompanha aí um dos grandes momentos do Watergate, que foi um escândalo do Roberta Nixon. Stranger Ela Gay também é uma história muito pesada, muito densa, mas eu torço pro Bebê Elefante. Quem será que vai levar? Vamos ver agora? É muito bom, documentário de Bebê Elefante, muito lindo. Olha, traz esses documentários especialmente para quem se emociona com a relação de amizade entre ser. A indústria mesmo acaba subestimando os curtas, né? Porque são filmes excelentes, né? Tu tem que ter muita competência para contar uma história curta, assim, né? E envolver, né? Só que a gente acaba não tendo acesso a eles, né? Essa é uma produção indiana, é isso? Sobre a questão dos elefantes ali, pelo que eu entendi. Porque, na verdade, tu vê que é que nem as próprias categorias de documentário mesmo, que são um pouquinho, digamos, relevadas ao segundo plano, mas tem filmes incríveis, assim, de documentário que a gente vê, né? Os documentários ainda a gente acaba tendo mais acesso, né? Agora tem chegado ao Netflix os curtas de vez em quando, né? Outras plataformas de streaming, mas ainda é bem demorado. É questão de divulgação também, não tem muito festival de curta. Tem festival de curta-metragem, mas o grande público não consome isso, né? Fica meio restrito aos cineastas para eles iniciarem a carreira, eles fazem os curtas e depois isso fica meio esquecido, né? Um exercício, né? Às vezes é legal de se criar uma cultura de, tipo, quando tu vai assistir um dos filmes do Oscar, né? De passar o curta antes, né? Mas deve ter exibições, com certeza. Eu acho que só em festival. Não sei se em Los Angeles eles não fazem algo do tipo, assim. Esse documentário é realmente incrível, uma belíssima história. Os próximos indicados usaram a animação para tirar proveito do curto tempo de tela, usando uma variedade de estilos. Curta de animação, né? Para contar uma história em 40 minutos ou menos. Em apenas 24 minutos, o indicador conseguiu até retratar um ano inteiro de... De quê? Vocês vão descobrir quando vocês assistirem. Emocionante. Veja os indicados a curta de animação.
O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. É isso. É esse que eu quero que eu ganhe. Essa animação é maravilhosa. Depois Sailor é incrível, porque é uma história real. Fizeram uma animação disso. A Stranger também, assim, tem um traço incrível. Legal! Maravilhoso. É o meu filme favorito. My Year of Dicks também. Ele tem esse Aqui, nome, né? lá em São Paulo a gente tinha muitas apresentações do Arima Mundi, né? Aham. Legal, queria assistir, né? É interessante. É legal que esse tipo de festival tem migrado um pouco para streaming também, né? De fazer festival online. Né? O Fantaspoa aqui já, durante a pandemia, teve, e esse ano mesmo, com o retorno presencial, teve exibições online, né? E o Fantaspoa tem exibições de curta também, né? Eles fazem, tipo, sessões de curta, além dos longa-metragens que estão lá e tal, em exibição. Com certeza tem mais festivais, é que a gente acaba não tendo acesso, assim, de divulgação, principalmente, né? Acho que uma coisa que seria interessante para esses festivais é, tipo assim, os filmes do ano corrente, eles fazem todos presenciais, né? Mas do ano anterior eles podiam colocar tudo online daí, né? Ganhando a topeira? Do cavalo. Do Idris Elba. Voltou com o Luca, né? No Netflix. Voltou? Tem um longa, né? Tem um longa que é uma história do Luca, né? Que é uma série muito boa, inclusive. Já ouvi falar bem também. Fui visitar a minha cidade recentemente, o senhor falou sobre você vai pro Oscar, eu falei que sim. Se o Rogério Martins tivesse cabelo pra tomar um choque, eu ficar assim. Ai, que horror. Cabelo do maestro. Bem nessa, parece cabelo de maestro. Charlie, eu acho que você precisa ter muita coragem para fazer esse filme. E quando você for, você vai ver pessoas muito corajosas no mesmo lugar. Eu olhei para ela e falei, acho que você está certa. E realmente ela estava eu trabalho e aguentava por 2 anos. Mas esse ano eles não vão trocar os envelopes, né? Que nem foi aquela vez do La La Land com Moonlight. Não. Aquilo foi um erro gigante. Mas o mais engraçado que aquele ano foi o Oscar e foi o Miss Universo, né? Lembra? Verdade. O Miss Universo também eles trocaram. Eu não sei, uma coisa do universo, assim, quando acontece não só um lugar, né? Acontece mais de um lugar. Aquele ano foi muito engraçado. Eu fiquei muito feliz com os resultados dos 2 cursos, tanto live action como de animação. Eu sou muito melhor mesmo. Sério, o que vai acontecer agora? Black Cloud? Or the film Top Gun Maverick? Agora vem a canção da Lady Gaga, da Top Gun Maverick. Real. Tá bem maneiro. Ela tá entrando na Arlequina. Que ela já tá gravando, né, com o Joaquim Fênix. A continuação do Coringa. Vai ser massa. Mas talvez vocês possam ver que vocês podem ser seus próprios heróis, mesmo que vocês estejam traumatizados por dentro. Lady Gaga, que é uma artista que tem Grammy e tem Oscar, né? Ela ganhou um Oscar pelo Nasce uma Estrela, né? Aliás, um filme que provou que ela é uma excelente atriz. Assim. Sim, ela é muito boa. Ela é muito talentosa, né? Eu gosto mais dela assim, eu gosto quando ela tá mais parecida com a aparência real dela. Mas ela, agora nos últimos anos, ela tem usado uma aparência mais lavada, né? Um pouco menos travestida, assim, porque ela... E isso é um mérito dela também, porque ela usou muito no início da carreira dela uma roupagem meio drag. Tanto que o pessoal drag queen, assim, o pessoal da cena drag queen, cultua muito ela, porque ela foi uma pessoa que, quando ela apareceu, tinha muita gente que achava que ela era drag queen, né? Sim. Tinha gente que não achava que ela era mulher. E ela mostrou toda essa questão cultural e essa questão artística do espaço da cena drag. E ela ficou muitos anos fazendo aquilo, né? E com méritos, e a comunidade queer gosta muito dela também, porque ela representa muito eles, né?
E mais nos últimos anos, agora, tipo assim, coisa de 6, 7 anos que ela tá usando mais a imagem dela mais lavada mesmo, né? Sem tanto E desde o figurino, início maquiagem. ela conseguiu se destacar, assim, aquela coisa da música pop tá explorando o corpo da cantora, né? Que acaba acontecendo com muitas, né? O que mostra até naquele filme do Nasce uma Estrela, que é o filme que ela fez, né? Que tem toda a gênese dela, ela é uma baita de uma cantora, o cara vê o potencial dela, mas aí a indústria começa meio que maquiar ela e meio que fazer, moldando ela pro negócio, né? E até as próprias letras das músicas naquele filme, né? Mostra isso, tipo, que ela começava com letras desenvolvidas e ela tem que se adaptar a fazer uma música sobre um jeans, né? Lembra que é uma das coisas que o personagem do Bradley Cooper até critica ela, né? Não, mas assim, ó, vou te dizer, a Lady Gaga, ela já tem, tipo assim, aquela performance dela no Oscar com o Bradley Cooper no piano, pra mim é uma das coisas mais românticas e lindas que eu já vi na vida. E foi uma das cenas mais eróticas também do Oscar. Eu acho também. Foi mais erótica do que aquela pinta pelada no palco. Aquele olhar, meu Deus, né? Eu acho que ela é uma artista completa, né? Porque ela compõe, né? Ela escreve, dança, né? Quando precisa. Ela sabe trabalhar a imagem dela, né? Provavelmente ela participa de todo o processo artístico de tudo que ela faz. Qual foi o evento que ela foi uma vez com vestido de carne? De carne? É. Foi algum evento de música. Foi bem no início. Foi do Oscar? Achei que tinha sido Não, foi no Oscar. Foi quando ela tava nessa pegada mais drag, assim, que ela tava fazendo mais pra chamar atenção e tal. Isso que eu acho que foi pela causa animal, né? Até que ela fez, se eu não me engano. Não sei se foi pela causa animal, mas todo mundo lembra disso, né? Que eu acho que era a intenção. A roupa de carne. Lembro. Eles fizeram homenagem pro Tony Scott agora. Aqui, chocados e extasiados com essa participação da Lady Gaga. Porque é muito crua a música ali, né? Tem bem a ver com algumas coisas do filme mesmo, do Top Gun. Mas essa coisa que tu falou do processo criativo, ela faz todo o processo, ela participa de todo o processo, assim. Tem um documentário na Netflix que é sobre ela, sobre um dos discos que ela fez, dos últimos agora. Então, mostra toda a questão dela, da composição que ela fez, das músicas, da produtora. Ela participa de todo o processo, né? Então, ela vai lá, ela faz a coreografia com os dançarinos, a questão da agenda dela. Então, ela é uma pessoa que ela tem todo um apuro pelo processo artístico dela, né? Porque você percebe ela no palco, né? Você vê que ela realmente está tocando piano, ela realmente não precisa de playback para cantar, a letra é dela. Então, assim, é aquele artista pop que tá ficando mais raro agora, né? Uhum. Ela é realmente muito boa e talentosa, né? É tipo bem aquela coisa da diva pop mesmo, né? Sim, acho que é a última grande, né? Das mais recentes, com certeza. Ainda tem pessoas, né, boas no mercado, mas cada vez mais está ficando muito genérico, né? Sim. E também até as próprias letras das músicas, elas estão ficando um pouco mais, digamos, sem criatividade, né? E músicas, assim, até, às vezes, vulgares. Se pegar, por exemplo, não tô criticando, tem gente que gosta, mas tem Nicki Minaj e tal, tu olha as letras, são bem vulgares, né? Então, os arranjos são pobres, né? E os arranjos são pobres, então, tipo assim, tem gente que gosta, beleza, tudo certo, só que tu não vê mais essa questão. Um dos últimos discos da Lady Gaga foi uma homenagem para uma tia dela que morreu muito precoce. Então, a mãe dela tinha uma relação lá sempre teve essa coisa, porque perdeu essa irmã, e ela fez meio que uma homenagem para essa tia que ela nem chegou a conhecer. Então, tu vê que tem toda uma mensagem, todo um cuidado, todo um apuro, né? E é cada vez mais raro. Sim. Que hora é agora? 11h04. Eu acho que eles vão fazer agora as categorias de som, as mais técnicas, e depois já vão para as principais. É que são 23 categorias, né? Então é bastante coisa. Igual vai ir até 1h da manhã por aí. Né? Provável. Provável porque tem
E aí acho que ainda tem mais. Acho que quantos números musicais teve ali? Acho que 3, né? 3. Tem mais 2, então são 5, né? Agora a questão dessas pessoas, tipo assim, o James Cameron e o próprio Tom Cruise não irem no Oscar, tu vê como, sei lá, as cerimônias elas vão ficando menos importantes para certos tipos de artistas, né? Que eles têm os projetos e aí o cara não se dá nem o trabalho de ir no Oscar, né? Na cerimônia do Oscar, que se tu pensar seria sei lá, o prêmio máximo do cinema, principalmente para Hollywood, para a indústria de Hollywood, né? Eu acho que o Tom Cruise ele já passou um pouco desse... Assim, ele teve uma série de problemas por causa daquela religião, né? Ah, sim, a Scientologia. A Scientologia e tal. Então, ele teve aquela fase onde ele fez papéis dramáticos que, tipo assim, eram muito relevantes, tipo, né? Que foi assim, 4 de julho, Magnolia. Fez filme com o Kubrick, ele tá bem também, né? De olhos bem fechados. Bem fechados e tal. Só que, de uma certa forma, a academia meio que olhava ele meio torto por causa dessas ligações, né? Com a Scientologia e tal. Isso prejudicou ele um pouco, né? Então, acho que hoje, agora, ele tá mais interessado no trabalho, né? Do que na premiação em si, né? Sim. E essa questão da Scientologia, tu vê que ali quando ele mergulhou de cabeça mesmo, foi tipo início dos anos 2000, né? Como prejudicou um pouco, de certa maneira, a carreira dele. Sim. Estão falando do filme que a gente estava falando, Triângulo da Tristeza. Se o dinheiro não tiver valor, se bilionários ficassem presos numa ilha e apenas a habilidade de sobrevivência se torna a pessoa com mais poder nessa dinâmica. Como seria? O filme tem... É um humor estranho desse filme, né? É muito esquisito. O The Square, que é desse diretor, eu já tinha achado um filme esquisito também. Eu falo sobre arte. Sobre arte, né? E ele é de 2000 e... O cara tá ali, o russo, ele é muito igual, cara. Ele continua igual, ele não sabe o personagem. Ó, design de produção agora. Já tá indo para as técnicas mais... se encaminhando depois para... Rio Grant. Andy McDowell, os dois do 4 Casamentos e um Funeral. Uma delícia estar aqui. Sim, é uma delícia. Estamos aqui para fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, conscientizar o público da importância de manter a pele bem hidratada. Ele se hidratou todos os dias há 29 anos. Eu nunca. Ela continua linda e eu pareço um sábio escrotal. Humor britânico, né? A segunda é celebrar o papel do diretor de arte na realização de um ótimo filme. O que você está fazendo? Esses gênios anônimos, munidos de imaginações que constroem mundos e que às vezes estouram o orçamento, criam novos mundos do nada. Sejam sindicados ao Oscar de direção de arte. Direção de arte sobre a parte estética do filme. Resumindo, você vê no universo visual. Tem filmes muito bons por conta nessa categoria. Simplesmente reconstrói um período histórico. Avatar é belo, né? Ele faz uma construção de universo, né? Isso é admirável. Realmente é um baita trabalho de tecnologia muito inovador. Aí isso é o meu favorito, na minha torcida. Babilônia reconstrói a Hollywood de clássica, ou seja, né? O Babilônia é um filme que eu não vi, mas todo mundo fala que é over demais. Ele descompensado. Viu? Tudo que a equipe queria reproduzir com é um filme que tu respira os anos 50 ali, né? Os anos 60, na verdade. Precisa ser invisível. E ele conseguiu isso. Não vai jogar. Tirou agora? Não. Não, eu pensei que eu tava na TV, eu comecei no... Qual que ganhou? Nada de novo no fora. Olha, tá papando os prêmios, hein? Mas é que a reconstrução de guerra deles, principalmente da guerra de trincheira, Interessante, não? Netflix, né?
É o que a gente estava falando sobre a questão dos streamings, né? Como está modificando a Não está indústria. inevitável, né? Então, a adaptação tem que acontecer, né? Sim. A resistência está diminuindo, então. Vocês querem jantar? Vou comer, eu acho. Deve estar com fome também, né? Agora. Uma lasanhazinha vai bem, né? Esse filme foi exposto de equipe. E quero também agradecer a todos Jantar agora? os Pode ser a gente começar as categorias principais. Eu vou encerrar aqui depois. Mother Júlia, que me convidou. E foi um prazer trabalhar com vocês. Em primeiro lugar, quero dedicar esse prêmio aos meus 2 filhos, Zandi e Gustavo. Obrigado. Tenho que agradecer meus pais, mamãe e papai. Eu amo vocês. E minhas irmãs. E meus amigos. Quando eu comecei a fazer isso, Deixa eu pegar ali. me falaram. As coisas que a gente comeu também tá me dando fome. Não se esqueça de que você é tão boa quanto a sua equipe. Então, isso é para o trabalho duro de todas as equipes que me ajudaram a chegar aqui nesse palco.